Viva, viva, viva la revolución! Os próximos passos do Corinthians passam determinantemente pelo que aconteceu hoje no Parque São Jorge. E é momento de se comemorar de fato uma revolução no Corinthians? É hora da gente levantar as mãos para os céus e falar: agora sim, o clube do povo será do povo ou não? Antes de começar a falar sobre isso, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e bora para mais essa resenha sobre os bastidores pesados do que acontece no dia a dia do Corinthians e o que aconteceu hoje. Ó, lembrando, se inscreve, tá? Ajuda eu aqui. Ajuda nós, como diria o outro. Então vamos lá. Hoje, no dia 3 de junho de 2025, talvez um dos momentos mais enfáticos da história do Corinthians aconteceu. Membros de várias torcidas organizadas invadiram o Parque São Jorge, fecharam com cadeados o portão, colocaram uma faixa fechado por luto por má administração. Luto por má administração, algo assim estava escrito naquela faixa. E o que se sucedeu disso? Uma entrevista coletiva do Alê, presidente da Gaviões da Fiel, dizendo que de uma vez por todas as exigências do torcedor corintiano serão todas reivindicadas pela torcida organizada e pelos Gaviões e pelos outros torcedores organizados que lá estavam. E que a ocupação que foi colocada hoje dentro do clube seria determinante para uma mudança forte no estatuto, que é o principal pedido e é o que talvez salvaria o Corinthians da falência, na minha opinião. E essa mudança de estatuto, de uma vez por todas, agora vai ser exigida para os conselheiros e para o presidente interino. E segundo o Alê, não tem Lado, não tem Augusto Melo, não tem Osmar Stable, não tem renovação e transparência, não tem ninguém. É só o lado do Corinthians. É hora do torcedor corintiano tomar a frente, tomar o Parque São Jorge, tomar o clube para si, porque é o clube do povo e o povo que manda nesse clube. Cara, do fundo do meu coração, como corintiano, eu olho essas imagens e falo assim: meu Deus, estou presenciando, só vou ajustar a câmera aqui. Estou presenciando um momento histórico. Estou vendo com os meus próprios olhos o dia em que o clube da democracia de fato dará o poder ao povo, ao seu torcedor, que é o seu maior bem. De uma vez por todas, esses ratos e essas ratazanas que mandam no Corinthians desde 1910 estarão expulsas do clube. Como corintiano, esse é o meu sentimento. Agora, eu falo aqui não só como um corintiano, eu falo aqui como um jornalista. E como jornalista, a gente tem que ter um olhar frio para determinadas situações. E um olhar, até muitas vezes, sociológico para as coisas que acontecem. Não é à toa que dentro da faculdade de jornalismo a gente tem aulas de sociologia, porque é para entender movimentos sociológicos. E no jornalismo esportivo, para você que achou que sociologia era uma besteira na faculdade ou no ensino médio, hoje a gente presenciou um movimento sociológico de uma população, que é a torcida do Corinthians, reivindicando o poder absoluto do clube. Ou seja, uma nação, a população de um país, de uma nação, reivindicando o poder daquele povo, o poder daquele país ou daquela instituição. Isso é um movimento sociológico. E tendo esse olhar jornalístico e sociológico para a situação do Corinthians hoje, é óbvio e é sociologicamente comprovado que toda revolução e todo o poder e todo o movimento social, ela emana não só de um movimento social de muitas pessoas ou de uma vontade da maioria. Ela necessita obrigatoriamente de um líder. E é esse o ponto que eu queria trazer aqui. É lindo, é maravilhoso ver o que o torcedor do Corinthians fez hoje. É maravilhoso ver o torcedor organizado do Corinthians querendo ter o poder e estar a par dos assuntos do clube, porque esse é o principal dever do torcedor organizado.
Não é badernar, não é bater em jogador, não é sair na porrada com o torcedor rival. Não, o torcedor organizado não surgiu para isso. O torcedor organizado surgiu para reivindicar, para fiscalizar, para lutar contra uma ditadura dentro de determinado clube, que é o caso dos Gaviões da Fiel. Foi fundado em 1969 para que o poder fosse, no mínimo, dividido com o torcedor do Corinthians. Só que sociologicamente isso é inviável. Porque todo movimento social é necessário um líder. E, consequentemente, os líderes desses movimentos sociais tomam o poder. E aí eu não estou falando de política, não estou falando da politicagem brasileira que a gente vê. Eu estou falando de fatos históricos. Eu não estou aqui sendo um negacionista da história. Eu não sou um revisionista histórico, como tem muitos por aí hoje em dia. Não. Se você for pegar todo tipo de revolução popular, todas elas necessitam obrigatoriamente de um líder. E no fim das contas, no frigir dos ovos, que eu usei essa frase hoje durante o dia e eu falei, eu vou usar no vídeo porque frigir dos ovos dá uma credibilidade. Brincadeira. Mas no fim, de fato, quem vai estar no poder vão ser esses líderes. E são esses líderes que você quer que represente o Corinthians no futuro? São esses líderes que você quer que tome as decisões do clube no futuro? São esses líderes que você quer de fato que encabecem uma revolução pro Corinthians? E eu não estou marginalizando o torcedor organizado. De forma alguma. Eles estão fazendo o que é o papel de origem deles. Só que hoje, vendo as entrevistas do Alê, as entrevistas do pessoal lá na frente do Parque São Jorge, eu fiquei imaginando. Beleza, vai ter uma reforma gigante no Estatuto do Corinthians, muita coisa vai mudar, o poder de fato vai para o povo. Quem será o presidente do Corinthians? O Alê? Vai ser o fantasma lá da Gaviões da Fiel? Ele vai ser o diretor de futebol? Quais são as propostas de fato, além da mudança de estatuto? Esses caras vão poder concorrer? Ou eles serão só a figura, a imagem, a marca de uma revolução social dentro do Corinthians? É esse o levantamento que eu faço, é esse questionamento que eu levanto aqui para vocês. São essas pessoas que vocês querem à frente do Corinthians? Não é... Eu, como torcedor corintiano, achei maravilhoso, mas eu não quero esse tipo de coisa acontecendo no clube. Que seja um movimento social, sim, só que se emana que esse movimento social tenha a força do povo. E não a força de uma torcida organizada, que é uma outra instituição. Óbvio, vinculada ao clube, mas é uma outra instituição. É um outro movimento social, é um outro ser político. É esse ser político que vai mandar no Corinthians? É o ponto que eu quero chegar. De toda a revolução social se sai um líder. Quem será esse líder? Qual será o norte? E vale ressaltar, a Gaviões da Fiel, até 2, 3 semanas atrás, estava fechada com o Augusto. Fechada. A Gaviões da Fiel, por muitas vezes, foi omissa a muita coisa do que aconteceu com o Augusto. A Gaviões da Fiel, muitas vezes, na gestão do Augusto, passou pano para diversos erros do Augusto, com a justificativa de que é o anti-revolução e transparência, renovação e transparência. Com uma desculpa barata, que a gente acompanhou na política brasileira recentemente. O antipetismo trouxe o bolsonarismo para o Brasil. Essa demonização de um partido, de um lado político, transformou o país em uma polarização gigante. E por mais que seja lindo o movimento social do Corinthians hoje, me lembra muito o que aconteceu naquelas manifestações de 2013, que não era por 20 centavos, olha o que virou o país. Amigos que se desfazem, amizades,
parentes que deixaram de se falar por questões políticas. E por mais que seja lindo o discurso de união, é óbvio que isso vai acarretar em um problema gigantesco, uma polarização sem fim dentro do clube. E na situação que o Corinthians se encontra hoje financeiramente e institucionalmente, o que menos precisa é uma polarização. É a última coisa que esse clube precisa, é polarizar. E aí a Gaviões FL surge como uma terceira via? Ou não? É essa a minha dúvida. Qual será o poder que a torcida organizada quer com esse movimento? É lindo, é maravilhoso, só que sociologicamente a gente já viu que pode acarretar em coisas muito piores. Então, tenhamos calma, vamos ser céticos, vamos olhar de fora para dentro, para que a gente não meta os pés pelas mãos. E eu, como corintiano, seguirei apaixonado pela democracia. Só que eu, como jornalista, não posso fechar os olhos nunca para o que a história conta.